Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 9 de setembro e nós estamos chegando à tua casa, chegando até você em mais um dia de nós juntos desvendarmos as parábolas em nosso estudo bíblico. Desafiamos então a nossa irmã Adriana Dutra para que ela, como teóloga, como pensadora que é, pudesse estar compartilhando conosco algo do coração de Deus através da sua palavra, através de uma parábola que foi dita pelo Senhor Jesus. Nossa querida irmã aceitou o nosso desafio lançado com muita alegria e hoje ela está conosco, ela vem para cá para junto de nós estudarmos a palavra de Deus. Pai querido, abençoe a nossa irmã Adriana, abençoe a sua família, abençoe, ó Deus, cada lar, cada casa que nos recebe nessa noite para juntos desvendarmos as parábolas, para juntos entendermos a sua vontade para cada um de nós, para as nossas famílias, nosso bairro, nossa cidade e nossa nação. Em nome de Jesus, queremos ser visitados por Ti, Espírito Santo, para que, juntos contigo, possamos ir além da letra, descobrir o que o Senhor quer nos dizer. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem para cá, minha irmã querida, e deixe o Senhor Jesus te usar. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aprendermos sobre a parábola de Jesus. E nesta noite, fui convidada para estar aqui refletindo com os irmãos. E a parábola que eu escolhi, ela é a parábola do rico insensato. E o contexto é o seguinte: havia uma multidão muito grande, milhares de pessoas, estavam ao redor de Jesus, e eram tantas pessoas que elas se pisoteavam, pisoteavam-se umas às outras. E as pessoas estavam ali para ouvir Jesus, e Jesus estava falando, sobre hipocrisia, que tudo o que está oculto haveria de ser revelado, e está ali ensinando seus discípulos, ensinando ao povo. Ele também falou sobre o valor do ser humano, de quanto o ser humano é importante para Deus. Também falou da importância de testemunhar a Cristo Jesus, de quanto é importante testemunhar Jesus. E também ele falou e estava ensinando sobre o Espírito Santo, como que o Espírito Santo ele é capaz de auxiliar, falando aos discípulos que o Espírito Santo os auxiliaria quando fosse necessário eles falarem, Então, Jesus estava ali, com todas essas pessoas, quando de repente aparece um homem que lhe faz um requerimento. E nós vamos encontrar esse requerimento em Lucas, capítulo 12, do versículo 13. Vamos estar lendo do versículo 13 ao versículo 21. Lucas 12, do versículo 13, que diz assim: Jesus condena a avareza, tem subtítulo, Diz assim: e aconteceu que nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém, Jesus lhe replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. E lhes propôs uma parábola. As terras de um certo rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos.
Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: Tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos, Senhor, para aprender a tua palavra. Peço, Senhor Deus, que venha me usar neste momento, Senhor Deus. Abençoe as nossas vidas para que possamos aprender mais de Ti. Em o nome de Jesus. Amém. Bem, de repente, neste contexto, aparece um homem no meio da multidão que requer de Jesus, que exige que Jesus divida a herança, do irmão, que Jesus resolva aquela questão. Então, o primeiro ponto que, diante desse contexto, nós podemos aprender é que muitas vezes Jesus está falando e nós não estamos entendendo nada. Então, eu aprendo com este contexto que a palavra de Deus muitas vezes está falando, o pregador está falando, está pregando e eu não estou entendendo. Naquele contexto, Jesus estava falando e aquele homem que chegou para exigir que dividisse a herança não estava entendendo os assuntos, aquilo que Jesus, estava falando. Jesus estava falando sobre o reino, sobre valores do reino, e ele estava questionando bens materiais. E o segundo ponto, aquele homem requereu, ou seja, ele ordenou, ele falou: mestre, que a gente pode observar aqui nesse segundo ponto, ele requereu: mestre, me dê, divida, faça com que meu irmão divida a herança comigo. Então ele estava pedindo a Jesus: me dê a segurança de ter bens, de ter uma tranquilidade, que são essas riquezas que precisam ser divididas. Então faça isso. Então ele, na verdade, ele estava querendo usar Jesus para conseguir aquilo que ele queria. Então ele estava ali exigindo de Jesus para poder fazer aquilo que ele desejava. Só que Jesus diz: olha, eu não sou juiz entre vocês. Ou seja, eu não sou um negociador. É isso que Jesus diz para ele. Por que Jesus diz isso? Porque os rabinos é que faziam essas negociações, os rabinos é que decidiam essas causas. E Jesus estava sendo confundido com o rabino. Só que Jesus, ele não está interessado em trazer bens ao homem, mas está interessado em levar um homem a Deus, porque a vida do homem tem muito valor para Deus. Então, Jesus começa a falar sobre o cuidado com a avareza. O que é avareza? Apego excessivo às riquezas. É uma pessoa que não tem generosidade. Então, Jesus começa a falar sobre essa questão da avareza. Ele diz: porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Então, Jesus vai dizer que a vida de uma pessoa não é determinada pela quantidade de bens que ela tem. Então, a vida de uma pessoa não é determinada pelos seus bens. Então, a abundância de bens não quer dizer vida abundante. Então, não é porque a pessoa tem muitos bens que ela tem uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Então, vida abundante não é a mesma coisa de abundância de bens. E o que Jesus estava dizendo ali naquele momento é que a vida de uma pessoa ela é mais valiosa do que qualquer bem material. E aí, então, Jesus, preocupado com a atitude daquele homem, que ele não estava atento aos valores do reino, mas ele estava preocupado com bens materiais. Jesus percebe aquela atitude e Jesus, então, ele propõe, esta parábola do rico insensato. E quando nós, falamos aqui da parábola do rico sensato, estudando a parábola do rico sensato, o que eu percebo, Eu
perceba assim que ela remete muito àquele filme O Vendedor de Sonhos. O escritor Augusto Cury, ele escreveu o livro Vendedor de Sonhos, que virou filme, e esse filme ele remete muito a essa parábola do rico insensato, porque este filme ele conta a história de um homem que tinha uma família, né? E que ele era um grande empresário, e ele trabalhava muito, e ele sempre estava em busca de cuidar das empresas dele e aumentar seus bens, e ele se dedicava muito ao seu trabalho, né, aos seus bens. E ele não tinha tempo para a família, mas um dia ele decide viajar com a família, e ele vai, né, viajar de avião, mas naquele momento da viagem ele recebe uma ligação, ele precisa ir resolver outras questões de suas empresas, e ele pede a família para ir, e ele fica para ir depois. Só que quando a família entra no avião e esse avião sai, né, no seu voo, esse avião explode e aquele homem perde o que ele tinha de mais importante, né, que era a sua família. Então esse filme, né, O Vendedor de Sonhos, ele me remete muito a essa parábola que Jesus nos deixou, a parábola do rico insensato, né? Então a gente consegue fazer um paralelo entre esse filme e esta parábola. E quando Jesus conta aqui sobre essa parábola do rico insensato, há algum problema em ser rico? Não, não há problema em ser rico. A palavra de Deus diz que ao preguiçoso a necessidade de bater à porta. Então aquele homem que é preguiçoso, com certeza ele vai passar necessidade, vai ser pego de surpresa pelas contas a pagar, né? Mas aquela pessoa que é prudente, aquela pessoa que é trabalhadora, que é dedicada, responsável, é natural que ao longo da vida ela adquira bens, né, e prospere, porque ela é dedicada àquilo que ela faz. E há algum mal em ser rico? Não, não há nenhum mal em ser rico. Mas, né, nós sabemos que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon, as riquezas. Então, aqui a parábola é do rico insensato, mas poderia também ser a parábola do pobre insensato, né? Se uma pessoa é pobre, né? Mas ela é insensata, poderia também estar aqui nos ensinando a mesma lição que Jesus, né, está aqui nos passando. E o que a gente pode observar? Por que esse homem, né, da parábola ele era insensato? A gente percebe que ele era insensato porque ele confiava em seus bens e não confiava em Deus. Então ele achava que tendo bens, ajuntando bens, ele estaria seguro. Então ele confiava e achava que a segurança vinha de algo que na verdade não poderia lhe dar segurança. Só quem pode nos dar segurança é Deus, e ele estava confiando em suas riquezas. Então isso mostra claramente que aquele homem era um homem louco, né? Porque ele não estava percebendo que a confiança dele estava depositada em algo errado, em algo que na verdade não havia segurança nenhuma. Então isso mostra que esse homem era insensato. Outra coisa que mostra que esse homem era insensato é que ele não pensava no próximo. Em nenhum momento você vê ele mencionando: ah, eu prosperei, eu consegui ajuntar mais, então agora eu vou dividir com o meu próximo, com o meu vizinho, com o meu irmão, com alguém. Você não vê nunca ele falando de ninguém. Ele só fala dele para ele, e o tempo todo tudo é dele, né? Então você não vê próximo ali. Então ele não pensava no próximo e nem em Deus, né? Ele só pensava nele mesmo, e isso mostra que ele era um homem insensato. Outra coisa que mostra que ele era um homem louco, que ele era um homem insensato, é que em momento nenhum também você vê na parábola ele agradecendo a Deus, né? E por que ele não agradece a Deus por ele ter prosperado, pelas riquezas? Ele não percebe que ele é apenas um mordomo, que tudo é de Deus, que tudo pertence a Deus. Ele pensa que as riquezas vieram por ele, por causa dele, né? E vieram assim porque ele conquistou, mas na verdade não é bem assim.
A riqueza que ele tinha era dada por Deus. Então ele não agradecia a Deus porque ele não percebia que Deus que era o verdadeiro dono de toda aquela riqueza que era concedida a ele. Então ele não era grato. Ele não reconhecia que ele era apenas mordomo, né? Então isso mostra que ele era um homem insensato. E aí o que acontece? No versículo 20, diz assim: contudo Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Então, neste momento, dois problemas é apresentado para esse homem, né? O primeiro problema que é apresentado para ele é que ele iria morrer, e morrendo, ele não poderia levar os seus tesouros, né? Então, ali ele tinha um problema diante dele, né? Por mais que ele fosse rico, né? Ele morrendo, ele não poderia usufruir de toda a sua riqueza. E ali ele estava diante de um grande problema. Mas não somente esse problema, mas havia um outro problema, né? Que aparece aqui, que ele já tinha e ele não percebia: a sua grande pobreza. E qual era a sua grande pobreza? Era que ele era um homem sozinho. Ele era um homem que não tinha ninguém, não tinha amigos, não tinha família, não tinha ninguém, era um homem só. Tanto era só que a palavra diz: e agora os seus bens vai ficar para quem, se você não tem ninguém? Então ele era um homem pobre, né, e não tinha percebido quão pobre ele era. Então ali ele está diante de dois problemas. Então Jesus nessa parábola nos ensina, ele não nos ensina que nós devemos nos privar das riquezas, não é isso. Mas é preciso entender que tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. E que nós somos apenas mordomos e precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus nos dá. E que riqueza nenhuma pode nos trazer segurança. Isso Jesus nos ensina. Então Jesus ele não resolve o problema daquele homem que exigiu que dividisse com ele a herança, né? Que Jesus dividisse a herança do irmão com ele, né? E Jesus ele não resolve esse problema, mas ele percebeu que aquele homem ele precisava ser curado da sua insensatez, da sua estupidez, da sua avareza, da sua loucura. E por isso ele ensinou, né, esta parábola. Então o que acontece? Aquele homem estava diante do mestre da vida, mas ele estava preocupado com bens materiais. Jesus estava falando sobre valores eternos, valores espirituais, e ele estava preocupado com valores terrenos. Então, o que Jesus deixa para nós é que nós não precisamos nos preocupar em acumular riquezas, mas sim, precisamos nos preocupar em ser ricos diante de Deus, que diz assim no versículo 21, isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, o que Jesus nos deixa de ensino? Que precisamos ser ricos para com Deus, para com aquilo que tem valor no reino de Deus. E qual é o bem mais precioso no reino de Deus? É Jesus. Então, se preocupe, sim, em ter Jesus na sua vida. E aquele rico que parecia um homem prudente, mas diante de Deus ele era um homem louco, porque ele não percebia as coisas que realmente tinham valor, que era Jesus, que estava ali na frente dele, o seu próximo e a sua própria vida. Então, irmãos, que esta parábola possa nos ensinar a sermos prudentes, a sermos ricos diante de Deus. Amém?
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele,
agora, pra sempre. Nunca se viu e nunca se ouviu falar.